Hoje é quinta-feira, dia de Repórter PUC, e o assunto é a violência contra a mulher. No estúdio vamos repercutir assuntos que renderam tragédias estampadas em capas de jornais. Homens que agridem suas mulheres e casos que podem terminar em morte. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! A violência de gênero tem ganhado espaço nos noticiários. Essa realidade se mostra mais recorrente do que podíamos imaginar. Veja exemplos de casos, dados da Polícia Civil e as opiniões de quem lida com esse tipo de situação. Ciúme, raiva, ódio, agressão, mortes. Relacionamentos que pareciam contos de fadas terminam em tragédias. Das facetas do amor, é a violência que ganha as páginas policiais. Casos como o da procuradora federal Analice Moreira, supostamente assassinada pelo ex-marido. A cabeleireira Marislaine de Moraes, morta pelo ex-companheiro com 9 tiros. Débora Favarini, esposa do jogador de futebol Kleber de Souza, agredida com violentos golpes no rosto. E a ex-esposa do ator Cadu Moliterno, Ingrid Saldanha, violentamente agredida por ele, são exemplos de histórias trágicas de um amor violento. O que essas e tantas outras mulheres têm em comum, além do fato de serem vítimas de uma flagrante injustiça? Tem um ciclo, da violência que a gente sempre cita, que é aquela tensão, vem a tensão, depois vem vem a tensão, a violência, depois vem a lua de mel, que é a reconciliação, para depois voltar na tensão de novo. Então, a mulher ela tem que estar assim, muito atenta para saber se ela não está nesse ciclo. O ciclo, os conflitos, eles vão aumentando, até, infelizmente, culminar com a morte, com uma tentativa de homicídio, como tem ocorrido essas tragédias ultimamente. A violência, ela é multifatorial, e tem multiconsequências para essas mulheres. Elas relatam muito, no serviço, que a dificuldade parte, primeiro, de reconhecer essa violência mesmo. Como eu disse, é difícil se reconhecer nesse lugar, Para elas, dentro da sociedade que a gente vive, historicamente, de uma cultura machista, sexista, patriarcal, de reconhecer esse lugar que o companheiro está agredindo. De acordo com as estatísticas divulgadas pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em 2011 foram registradas 6.770 solicitações de medidas protetivas e cerca de 4.000 inquéritos policiais foram remetidos à Justiça. Não tem motivo do homem matar, ele não tem esse direito de fazer isso com as mulheres, não tem? Não tem, não. Não quer a mulher, ou, por exemplo, o homem não quer viver com a esposa mais, ou a esposa não quer, vice-versa. Ele não tem direito de tirar a vida dela, não. Eu abomino totalmente a atitude contra agressão contra a mulher, Acho que isso não é coisa que o homem se faça, não. O homem que é homem, ele enfrenta as ocasiões com conversa, essas coisas. Pouca vergonha, Porque um tipo de pessoa assim deveria estar nem no meio da gente, Em termos disso. Mulher não mereceu o que a gente faz, não. A gente dá carinho, saber tratar pessoas. O homem trai, mas não aceita ser traído. Infelizmente, é a lei da natureza. A tecnologia está avançada, existem os psicólogos, existem orientadores, mas não adianta. O homem carrega essa imagem ainda, do macho, Ah, minha mulher me traiu, eu tenho que matá-la, tenho que picá-la toda com a faca e tenho que matar o cara também. Mas quando ele trai, ele oculta o mais que ele pode. E aí, tem mulher que não pode nem abrir a boca em casa para reclamar. Ela ainda apanha, Há anos atuando no combate à violência de gênero, a delegada Margarete de Freitas afirma que só em janeiro de 2012 houve 1.038 pedidos de medidas protetivas, o que significa um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A delegada alerta que é preciso buscar ajuda e aprimorar as políticas públicas de combate à violência. A Lei Maria da Penha, eu considero ela uma lei muito boa, ela é eficaz.
Só que, assim, para termos de legislação brasileira, é uma lei nova, né, que precisa de mecanismos ainda para se avançar, mecanismos políticas públicas, né, melhorar todo o aparelhamento que atende essas mulheres. Então, já foi, por exemplo, uma conquista, as mulheres têm um plantão 24 horas especializado. Será uma conquista se tiver um juizado especial de violência doméstica e familiar, no qual a mulher, eu entendo que nesse juizado ela tem que sair no mínimo com a medida protetiva deferida. Diante do caos de vidas destruídas pela violência, a esperança surge na contramão das estatísticas. Mulheres que lutam por resgatar a dignidade perdida conseguem renascer para uma nova realidade. Então, assim, com, né, o empenho da mulher, com a ajuda, né, dos serviços, né, é possível realmente assim, né, ter uma mudança e essa mulher começar a assumir a própria vida, né? A gente recebeu aqui uma ex-abrigada, ela chegou no abrigo com uma situação muito grave de violência, com risco iminente de morte, gravíssimo. Ela ficou abrigada, né, com a gente e ela, depois de 4 anos que ela saiu do abrigo, ela teve aqui para dizer o quê? Que ela está trabalhando, que ela fez um curso de segurança, que ela está trabalhando em uma grande rede de supermercado de Belo Horizonte como segurança. Agora ela vai fazer um curso de sushi girl para inserir nessa mesma rede, sabe? Comprou um apartamento para ela. Então, assim, é possível. Além da delegada, nós tivemos na matéria o depoimento de Daniele Caldas, coordenadora do Bem-vinda, Centro de Apoio à Mulher. De acordo com um balanço divulgado ano passado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, do total de ligações feitas para o Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher, 61,28% eram a respeito de violência física. Foram quase 46 mil ligações para denunciar agressões, além de relatos de violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Para falar mais sobre o assunto, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com a assistente social Maria Cristina Magalhães. Maria Cristina, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Ok, obrigada. Maria, para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente como que é a rotina de uma mulher que é vítima de agressões. Em geral, a rotina e o comportamento mais marcante no espaço privado da casa é o medo, o encolhimento diante da figura do agressor, a ansiedade, a dúvida estabelecida diante, falo, torno isso exterior, me calo. Então, há uma ambiguidade em termos do próprio comportamento e um caminhar para a cumplicidade e o silêncio, porque o comportamento ele se desenvolve numa reação em cadeia. Por exemplo, é diante da ameaça do agressor e a crise de identidade que se estabelece na figura do próprio companheiro, marido ou aquele que está aí no lugar do chamado macho ou gênero masculino, não é? O homem, em geral, com os avanços últimos da contemporaneidade e a mulher tornando-se cada vez mais autônoma, independente, o processo de avanço na cultura, no conhecimento, na busca de uma profissionalização e muitas das vezes com um vencimento, um rendimento que chega muito, em muitos casos, a ser provedor de domicílio. Isso acontece em diferentes classes sociais. E quanto mais a mulher consegue uma ascensão cultural, econômica e de liberdade, o exercício de si mesma no próprio tempo, também ela se sente confusa. Será que eu avanço nesse processo? Porque ela percebe na interioridade do espaço doméstico que aquela autonomia, que é a sua lei própria, interior, que a cada dia se torna mais própria, está ameaçando o companheiro. E essa ameaça no companheiro se estabelece também num comportamento de violência,
de agressão, não só física, como verbal, de quebradeira de objetos em casas, de pertence da companheira, de ameaça a ela mesma e a sua segurança. Quando você tem filhos, a ameaça se torna também forte perante as próprias crianças e aos próprios filhos. Então, diante deste contexto todo, a mulher teme avançar num processo de tornar pública esta violência. E, professora, qual o perfil mais comum dos agressores e das vítimas? O agressor, em geral, né, vem da força masculina, porque está intimamente vinculado à essência do macho, que é o exercício da força física, o poder da musculação, do corpo e a castração da palavra. Como a mulher, de um modo geral, em termos da cultura do feminino, ela é mais sensível à palavra, à exteriorização do diálogo, e ela tem uma sensibilidade maior, não é? Ela teme essa força física. E a força física, para ela, é o lado justamente da vulnerabilidade, né? Então, ela se torna, muitas das vezes, passiva ou impotente. Talvez por isso, tanta resistência em buscar ajuda, em pedir Sim. um basta no conflito? Sim, ela tem medo porque ela está ameaçada. Daí a questão do silêncio. Ela experimenta traumas diversos decorrentes de conflito na interioridade da vida familiar. É claro que uma violência doméstica, quando ela se exterioriza e toma as manchetes de um jornal, essa vítima, ela já passou por inúmeras situações constrangedoras no âmbito privado e da casa. E muitas das vezes ela tende a ocultar da própria mãe, da própria família, dos próprios filhos. Quando não oculta, é porque o conflito já se tornou expresso na intimidade da casa, quando o companheiro grita, bate, quebra todos os pertences na vista das próprias crianças. Quando a agressão caminha nesse nível de exteriorização dentro do espaço da casa, ela se sente mais ameaçada e, nesse momento, ela se sente como numa poria, um beco sem saída. Agora, já que as crianças sabem, já que os vizinhos estão tomando conhecimento, já que os gritos, os berros, as quebradeiras, empregadas sabem, outras pessoas sabem, ela se sente muito envergonhada. E aquelas que têm um desejo de se livrar daquela situação, um desejo mais elaborado, e reconhecem a falta e a debilidade em que estão se encontrando e quer avançar em termos de uma autonomia, de uma vida melhor, ela tenta enfrentar esse medo e vai para o espaço público da palavra. Ora, isso não é fácil, porque desde a cultura grega, desde o oikos, a mulher é proibida, tem uma intersecção da palavra no espaço público. E, à medida que ela vai para o espaço público trazer um problema da casa, da intimidade e da afetividade, ela se sente na intimidade de si mesma muito tensa. E muito ambígua. Será que eu avanço? Será que eu vou mais? Eu assumo isso até o fim? Então, por isso que muitas das vezes ela chega a ir até a secretaria, ela chega a ir até um espaço público, ela exterioriza o problema, mas ao retornar à casa, ela é intimidada mais ainda. E ao ser mais ameaçada, mais intimidada, porque nesse momento a figura masculina, o homem, ele se sente profundamente ofendido, porque a mulher transgrediu aí, do ponto de vista do macho, o lugar da cumplicidade. Ele sente que pode perder o espaço do domínio, porque o perfil do agressor é de dominação, é de despotismo, é de um totalitarismo. Ele quer mandar em tudo. Ele
às vezes, e muitas das vezes, a mulher tem um provento superior, ele é capaz de ameaçá-la, tomar o provento, aplica o provento dentro da sua ânsia de ser o único provedor e cuidador, mesmo que seja ao nível da representação. E a mulher, independente das classes sociais, e quanto mais elevada a classe, maior receio ela tem de desencadear uma crise na imagem da representação. E quando se tem o risco de patrimônio, quer dizer, algo material a ser perdido e entrar em crise também, que é o poder aí do capital, de heranças, de propriedade, esse conflito, então, ele toma uma forma assustadora, porque não é só a autonomia. Então, vamos dizer, suponhamos que uma figura feminina, ela vai, depois da vida de companheiro, do casamento, independente do paradigma de família, pode ser também na relação homoafetiva, mas o que interessa aí é a simbólica do masculino e a simbólica do feminino. Essa mulher, ela vai, naturalmente, querer ter uma condição melhor de vida. E muitas trabalham bravamente. Trabalham, além do horário de trabalho, elas buscam estudo. Hoje, vocês sabem que o número de aprovação em vestibular é cada vez maior da figura feminina, em cursos diversos, até que em outros períodos, né, anteriores não era tão comum a mulher fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica. Hoje tem mulher em diversos cursos superiores, né? Dentro da medicina, há muito tempo já está povoado de figura feminina. E quando elas assumem para valer. Elas têm um excelente desempenho, nota, aprendizagem e ainda conseguem conciliar com atividades da casa. E nessa situação de um grande desempenho, de uma grande demonstração de autonomia, o macho, ele se sente castrado no seu poder. E aí ele vem com a fúria física. E aí ela, a vítima, em geral, ela não tem a capacidade de fazer esse confronto físico, que é o ponto mais vulnerável da mulher. Tá certo. Mas então, pela Maria. palavra, sim. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação no Espaço PUC, Fernanda. Obrigada pela participação. Obrigada, professora. Obrigada. E o Espaço PUC termina agora. Na próxima quinta-feira, estaremos de volta com mais um Repórter PUC. Você pode mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Confira as nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. O Espaço PUC estará de volta na segunda-feira, porque amanhã é dia de Espaço Cult e os meus convidados são os integrantes do Grupo Zé da Guiomar, um programa especial de carnaval às 5h30 da tarde com reprise às 8h30 da noite. Acompanhe também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até lá!